e com outra cabeça também, né? Porque o intuito do Papo Jovem é isso, é trazer uma boa palavra que edifique e que mude também alguns pensamentos, sabe, pastor? E tenho certeza que Deus vai estar no meio da conversa aqui e vai dar tudo certo. Isso aí, a gente gostaria desde já de apresentar o nosso convidado especial dessa noite aqui na sexta-feira, às 22 horas, ao vivo, no Papo Jovem, é o nosso pastor Edilmar Vicente. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. O pastor Edilmar Vicente, ele é bacharel em teologia, ele é pós-graduado em teologia bíblica, tem 35 anos no Corpo de Bombeiros, é subtenente do Corpo de Bombeiros e ele trabalha com casais há 25 anos. Seja bem-vindo, pastor Vicente, é uma honra ter o senhor aqui. Eu aqui me sinto honrado aqui pelo convite a me dirigir e eu espero poder contribuir aí com o Papo Jovem de hoje. Vai ser bênção, meu pastor, vai ser bênção. E vocês que estão nos assistindo, vamos ler o versículo de hoje, que está escrito em Provérbios, capítulo 31 e o versículo 10. Provérbios, capítulo 31 e o versículo 10. Mulher virtuosa, quem poderá achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Louvado seja o Senhor. E dentro desta palavra, pastor, eu já quero iniciar, posso iniciar já? E já fazendo uma pergunta, meu pastor. O que é um namoro, pastor? Bom, vamos partir do seguinte ponto. O namoro, ele teve um desenvolvimento, ele é uma coisa nova para nós, na questão das relações humanas. Só para ter uma ideia, nós vamos seguindo a evolução do namoro, eu vou passar isso para você entender, né? Em 1920, na década de 20, a moça, eu quero que isso fique bem frisado, a moça ela era considerada como um anjo, ela era intocável. Então, os pais dentro da família já tinha alguém responsável para procurar um pretendente. Era o que a gente conheceu ao longo da história dos casamentos arranjados e tal, porque ela era considerada realmente intocável. Então, os pais, a gente diz a figura do familiar casamenteiro, arrumava um noivo, acertava os laços entre as famílias e no dia das núpcias eles iriam então se conhecer. Já na década de 30, o namoro deu um salto. A moça continua sendo intocável. Né? Só que daí o que acontece? Nessa década houve uma abertura. E você vê aqui, ó, já era o moço que pedia a mão da moça. Porém, não podia entrar na casa. Ele ia até o pai, certo? Ele ficou enamorado na escola, ou enfim, ela devia ter o seu ciclo social. Ele ia lá e dizia, olha, eu quero me casar com a sua filha. E era acertado o casamento. Só que ele não entrava na casa. Ele ainda ficava do lado de fora. Isso na década de 30. E era inviolável. A moça era inviolável. Na década de 40, o que acontece? Houve uma abertura no namoro. E o moço podia chegar pelo menos no portão. As coisas foram evoluindo, né, meu? Porém, sem beijo. Nem pensar, não tinha toque. Mas eles já se trocavam ideias. Eu não vou dizer que talvez palavras afetivas, carinhosas, mas não poderiam se tocar ainda. E naturalmente, não tinha mais a figura do casamenteiro, mas tinha o olheiro que ficava vigiando. Tá? Isso na década de 40. Na década de 50, ele dá um salto maior. O garoto sai do portão e vai sentar no sofá. Então essa é a evolução. Foi evoluindo. Foi evoluindo. Ele vai sentar no sofá. Também não tinha toque. E
O namoro, eu acredito, é claro que a gente sabe que o ser humano sempre dá um jeitinho, né? Mas na íntegra tinha o terceiro elemento ali, o casal, mas tinha o terceiro elemento, que na maioria das vezes sentava no meio, justamente para que não houvesse toque. Mas ele já não estava no frio, já estava brigado. O grande problema, gente, que eu vejo aqui na evolução do namoro, das relações humanas, foi a década de 60. A década de 60, ela é uma década que vai mudar o norte das relações humanas. Ela vai ser um display de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova gestão. Porque o que acontece em 60? Acontece o Woodstock. Acontece em 1969 a queima de sutiãs. A revolução sexual. E aí acontece toda aquela estrutura que tinha sido montada aqui na década de 40, até a década de 50, a virgindade era uma coisa sagrada. Quando chega na década de 60, que houve a revolução sexual, houve os movimentos para a liberação do sexo, para a liberação da droga, para a liberação do homossexualismo, para a liberação de todos os movimentos. As mulheres queimando sutiã porque queriam direitos iguais. Quer dizer, desbancou. E principalmente, o que acontece? Desbanca o modelo patriarcal, que até hoje a esquerda combate. Que é o modelo que foi instituído por Deus. Eu estou falando para um público aberto, mas eu estou me dirigindo ao público cristão. Então, se alguém que está me ouvindo não se senta ofendido, por favor. A intenção não é ofender ninguém. É trazer uma visão cristocêntrica para a tua pergunta. Ok? Na década de 60, surge um elemento no Brasil que não tinha, que era a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque tinha liberdade sexual agora. E isso, eu estou falando de praticamente, 60 anos atrás. Não faz muito tempo. Houve essa mudança. Na década de 70, tu vê aqui, ó, eu coloquei alguns pontos importantes, surgem as relações efêmeras. Já não tinha mais compromisso. Até a década de 40, e uma questão interessante, se o garoto terminasse o namoro, isso na década de 20, na década de 30, na década de 40, na década de 50, era desonroso para a mulher. Ela ficava defamada. Por isso nós vemos em filmes, em novelas de época, que ela ia para o casamento, querendo ou não. Porque tinha a honra da família. Na década de 70, tudo isso desmorona como um casal de areia. Então hoje tu pode ficar com qualquer um, do jeito que quer, e aí vai. E eu estou falando com o público cristão, por quê? Porque isso tem influência na nossa vida cristã hoje. Sim, bastante. Uma coisa que começou praticamente 60 anos atrás, 63 anos atrás. Na década de 70 surgem as relações sem compromisso. Desaparece o compromisso. E aí o que acontece? São relações efêmeras, e uma das grandes um dos grandes elementos dessa década é que a virgindade deixou de ter valor, deixou de ser um tabu. Então, e hoje a gente vê isso claro, porque eu tenho dados para trazer para vocês já. Né? Então, na década de 80, pimba, surge um elemento novo. Na década de 60, entra o anticoncepcional. Na década de 70, tu não tinha compromisso. Ficava com hoje, outra amanhã. Na década de 80, aparece uma tal de AIDS. Dá uma freada nessas relações, nessa liberdade do namoro, porém, surge um terceiro elemento. Nós tínhamos o namoro liberal, nós tínhamos o anticoncepcional, e na década de 80 surge a camisinha. Por quê? Porque tinha doença. Na década de 90, aparece um elemento diferente no namoro, que era o que a gente conheceu, e eu discuti isso bastante em escolas bíblicas dominical, que era o ficar. Isso vem nas baladas da década de 90. Era o ficar. Quer dizer, eu não tenho compromisso nenhum com ninguém. Eu fico com 3, 4 meninos, meninas, numa noite se eu quiser. Entendeu? Então tu já tinha o embalo anticoncepcional, tu já tinha a segurança
da camisinha, da pílula do dia seguinte e tal, e agora então eu estou com uma liberdade total. E isso é a evolução do namoro de forma geral. E o que acontece na virada do milênio? Entra as relações virtuais, o namoro virtual. Então, o que é o namoro, então? Dentro dessa construção que a gente viu, o namoro é um preparo, né, para que você dê continuidade ao propósito de Deus na tua vida. Se nós pensarmos que é só o conhecer, é só se relacionar com alguém do sexo oposto, ou do jeito que está hoje, se falar em sexo oposto, tu pode até ofender determinadas etnias, determinados grupos, determinadas ideologias, não é esse o objetivo. Eu estou falando dentro de uma visão cristocêntrica. Nós temos um projeto de Deus, que é a família, que é a construção da família, e é interessante que a biologia tem uma frase, e eu começo o meu livro com essa frase. O homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é verdade? É verdade. Então, o que é o namoro? Eu vou ter que viver eu nasci, eu cresci, eu vou ter que me reproduzir e me preparar para morrer. Então, o namoro, ele é essa construção, esse primeiro tijolo nessa construção desse novo lar. Nós devemos olhar, enquanto cristãos, enquanto servos do Deus Altíssimo, que o namoro, ele não é e não deve ser banalizado. Então, a gente tem considerado, quer dizer, boa parte da sociedade tem considerado o namoro como fim em si mesmo, né? Eu preciso namorar. Não necessariamente os jovens têm procurado, eu preciso casar com alguém, né? Então, esse eu preciso namorar pode ser mais um enfeite, né? No caso, o namoro, ele virou agora como um enfeite para a busca de prazer de uma determinada pessoa, né, pastor? Como a gente tem percebido, né? Antigamente, o namoro não era conhecido como é hoje, era uma fase em que o rapaz conversava no máximo com a moça, era um período ali que eles tinham para a preparação do casamento, não é mesmo? Claro que a gente sabe que o noivado é o período oficial, né? Porém, nos tempos de hoje, o namoro, ele, até para os crentes, ele tem servido como até aquela expressão que se chama o corban, né? Um corban que se utiliza para pecar, né? Eu tô namorando agora, então agora eu posso beijar à vontade, eu posso pegar à vontade, e como se fosse uma desculpa para incendiar seus prazeres, né? Exatamente. Eu digo assim, no meu livro eu tenho um capítulo que eu falo só sobre o namoro cristão. Então, o que eu vejo assim, quando você começa a ver o borbulhar dos hormônios, a tua maturação hormonal, tu começa a ver, eu estou falando de uma forma um pouco simples, o que hoje a gente está vendo, essa desconstrução para construir uma visão diferenciada. Onde estão querendo botar hoje essa questão da ideologia da vida sexual para crianças de jardim de infância, de pré-escola e tal, mas para nós o que é? Uma construção, cara. Eu vou me casar, eu tenho que me casar, então o que eu preciso entender disso? Eu vou construir uma família. Então, a primeira preocupação, eu tenho que relacionar, fazer uma relação do que eu espero dessa futura senhora Vicente. O que eu quero? O que eu espero nela? Então, a partir desta relação, eu vou começar a buscar. Ou seja, eu vou começar a construir. O namoro é isso. Sim, tá aí, no caso. A gente, para entrar no ponto do nosso tema, indo caminhando para o tema, né? Como que a gente pode... como que o jovem ele vai poder fazer essa boa escolha a respeito de quem ele vai se casar? Tá, o que eu vou falar, eu tenho que te falar de uma visão de um cara de 60 anos. Porque a visão de vocês hoje, né, do jovem de hoje, com 20, com 18, não era a minha visão quando eu tinha 20 e 18. Tanto que eu me casei com 19 anos. Eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 7. E a gente foi crescendo, e com 19 eu me casei.
Então era uma visão diferente. Então essa visão de construção, o que eu quero encontrar nessa menina? O que ela vai me oferecer? Eu construo esta ótica, esta visão, e aí eu vou procurar. De que maneira que eu procuro? Bom, vamos falar como é que eu procurei no meu tempo a visão, até porque eu não conhecia Cristo. Eu fui conhecer Cristo há 31 anos atrás, mas eu tinha uma estrutura de uma construção minha de responsabilidade, de visão, de respeito. Então eu procurei na minha esposa aquilo que eu queria ter na minha vida familiar. Tanto que eu estava falando um pouco antes do início, que com 15 anos eu comecei a ler livros para entender a mulher. Como é que eu deveria tratar a minha esposa? Então isso foi uma preocupação minha aos 15 anos de idade. Porque eu estava acompanhando o crescimento daquela menina que dizia que queria casar comigo. E ela botou na cabeça que ia casar comigo. E a menina era de fé que casou mesmo, tomou 41 anos junto. Ô pastor, é interessante que o senhor descreveu o que era o namoro e veio passando em cada tempo, né? A forma do namoro, e nós vemos os nossos jovens nos dias de hoje achando que a forma do namoro cristão é um pouquinho ultrapassado, né? Por que eu falo ultrapassado? Porque eles pensam, alguns pensam, não vou falar todos, que eu também não posso fazer isso. Todos pensam, não. Alguns pensam. Porque, por causa dessa libertinagem que tem hoje, entendeu? É igual o Jeff estava conversando aqui. Às vezes a pessoa namora pensando em incendiar a sua casa. Aí é que está. Olha só, o que eu falei para você agora mesmo. Eu vou fazer uma relação dos adjetivos, né, das qualidades que eu quero nessa minha esposa. E é claro, todo ser humano ele vai querer algo que para ele seja belo, embora eu tenha uma visão do que é belo. A beleza ela é subjetiva, né? Porque o que é belo para mim não é belo para você. Se eu mostrar, eu acho a minha esposa uma mulher linda, aí você vai olhar, não é tão linda assim não, o pastor você está exagerando, mas para mim ela é. Você entendeu? Então, quando eu faço esta lista do que eu quero encontrar na minha futura esposa, cara, e não foco o prazer, o sexo, o corpo esbelto, porque, meu irmão, eu casei com 62 quilinhos. Eu tinha cabelo, meu filho. Hoje eu estou com 90 e não tenho mais cabelo. Estou aí quase comprando um kipá para tapar o furo aqui atrás, entendeu? Porque nós envelhecemos. Então essa beleza externa, tanto no homem quanto na mulher, ela vai embora. Mas por que eu estou com a minha esposa há 41 anos? Porque a beleza interna não some. Os valores internos não somem. Eles agregam, eles aumentam. Então eu tenho... Como é que eu já faço uma escala de valores adequada? Fez a escalinha de valores? Parece besteira, mas não é. Está aqui, senhor. É assim. Ô pastor, vai na oração. Eu tenho 16 anos de casado. E eu não tive uma criação cristã. Minha mãe nunca foi evangélica, faleceu, não caminhou com o Senhor. O meu pai também foi filho de pai e mãe separado. E eu não tive essa construção. A minha família era toda desconstruída, toda bagunçada nesse sentido. E eu sempre disse para minha mãe que eu queria uma pessoa que fosse diferente de mim. Que, como eu não tive uma criação cristã, então eu fui criado, eu poderia sair, eu saía para as baladas, antes de conhecer a Cristo, né? Eu ia para as baladas, eu ia para as festas, que claro que é bem diferente das festas de hoje. E eu sempre disse para minha mãe que eu queria uma pessoa completamente diferente de mim. De que sentido? Que fosse uma mulher, uma jovem que respeitasse o pai e a mãe, porque eu sabia que da forma que ela respeitasse o pai ou a mãe, eu saberia que seria da mesma forma que ia me respeitar. Uma pessoa que cuidasse bem da casa, uma pessoa que soubesse fazer alguma coisa, uma pessoa que gostasse de construir as coisas. Eu sempre falei isso para minha mãe. E hoje eu tenho 16 anos de casado e eu achei todas essas coisas na minha mulher que eu tenho hoje. E infelizmente eu não tive o conselho que nós estamos tentando passar para os nossos jovens através dessa live.
de, de, de procurar uma pessoa, igual o senhor disse, aí, faz uma listinha lá, vê o que você quer numa mulher, o que você deseja que ela tenha. Então hoje eu vejo que mesmo não tendo essa criação, eu achei tudo que eu queria na minha esposa. E eu louvo a Deus porque eu vejo a mão de Deus, sabe? Porque eu não tive esse privilégio, pastor. Vamos analisar o seguinte. Eu estava vendo uma reportagem agora, se eu não me engano é na Irlanda. Se não me engano é na Irlanda. Lá, os casais, como é que eles se relacionam? A menina olha pro rapaz e chega e diz para ele: você tá afim de ir pra cama comigo agora? Aí ele olha para ela e diz: vamos. Eles nunca se viram. Lá o processo começa pelo final. Se ele agradar, ela namora com ele. Se ele não agradar, ela vai buscar outra. Então nós estamos buscando algumas inovações. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua visão? Vamos pegar assim, ó. Tu queres um relacionamento sólido? Tu queres um relacionamento... eu tenho passado isso para os meus genros. Primeiro, nós não vamos encontrar uma mulher perfeita. Nós temos que respeitar as diferenças. Isso é fato. O respeito ele tem que ser uma das bases do relacionamento. Isso no namoro, no noivado, no casamento. Mas olha a ótica. Eu passo por um cara, um pedreiro, que está começando uma obra. Está lá o alicerce prontinho. E na hora que eu passo, ele pega uma colher de massa, coloca no tijolo e bota em cima do alicerce. E eu vou perguntar para ele: meu filho, o que tu estás fazendo? Daí ele diz para mim: estou levantando uma parede. Ele está levantando a parede, sim ou não? Tá, tranquilo. Eu volto e aí eu pego um outro pedreiro fazendo a mesma coisa, botando o primeiro tijolo. E aí eu pergunto para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo um prédio. Mas ele está botando o primeiro tijolo. Aí eu passo e vejo um terceiro elemento fazendo a mesma coisa. E eu pergunto para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma grande catedral. A ação dos três era a mesma. O que mudou? A forma de visão, né? A visão do que eles estavam fazendo. Então, quando tu olha pro namoro, pro casamento, o que tu quer? Tu quer construir a parede, levantar a casa, ou tu quer uma grande catedral? É isso que vai nortear o teu casamento, a tua vida conjugal, se o teu casamento vai durar, se o teu casamento não vai durar. Porque assim, ó, quando eu entendo que eu estou construindo uma grande catedral, eu tenho que entender que vai ter desafios, que vai ter momentos de dificuldade, que vai ter momentos de lágrima, que vai ter momentos de incertezas, de medos. Se eu estou preparado, porque eu estou vendo a grande catedral construída aqui, todo o esforço meu vai ser para que isso se efetive. Então, o namoro não é só colocar o primeiro tijolo. É o início de uma grande construção. Então foi isso que eu fiz na minha vida. Eu comecei pensando: eu estou construindo uma grande catedral. 41 anos de casado. Choramos, sofremos, rimos, tivemos filhos, temos 2 filhas. Hoje tenho mais 2 filhos, né, porque eu recebi os genros como filhos, né, eu os trato como filhos. E eles sabem disso, o amor, o carinho, o respeito, a minha dedicação para eles. Mas foi uma construção minha lá em 1900, que começou lá em 1970. E o senhor hoje mostra os frutos do seu, no caso, de uma boa escolha, né, pastor? O senhor, a sua família mostra frutos de uma boa escolha no início do namoro, né? Uma boa escolha em relação à pessoa que iria passar o restante da sua vida, né? Como eu disse, eu nasci. Sim. Eu não tinha como não crescer, eu queria não ter crescido. Eu tinha que me reproduzir. E para me reproduzir tinha que ter uma norma que foi estipulada por Deus. Eu tinha que entrar nisso. Era um negócio que não tinha como fugir. Então eu procurei
estruturar de uma melhor maneira. Tanto que a Luz de Jesus está falando aqui, ó, Pastor Vicente é nossa referência como homem cristão, pai e marido. Olha só. Obrigado, querida. A Paulinha disse aqui, eu passei por uma fase de namorar por carta. É mesmo, nós namoramos mesmo por carta, é verdade, amozão. Aí tem um varão aqui dizendo assim, Pastor Vicente, ele escreveu outra coisa, ele escreveu errado aqui, mas ele escreveu Pastor Vidente. O que fazer num casamento quando começa a aparecer muitos pontos de interrogação? Claro que o tema aqui não é necessariamente casamento, mas é focando lá, né? No caminho até lá, só que ele está fazendo essa pergunta, acho interessante responder para a gente partir para o próximo. Vamos analisar o seguinte ponto. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre gestão. Como eu trabalho há 25 anos com casais, né, o livro é meu e todas as palestras, eu tenho 18 palestras, todas elas minhas. Né, eu não copiei de ninguém, foi Deus que foi me dando e às vezes até a última me pediram um tema aí que eu nunca tinha trabalhado e eu fui pro joelho, orei e Deus me deu. E foi uma palestra fantástica, a pornografia no casamento. Uma palestra para casais e o tema era pornografia no casamento. Quando ele fala em interrogações, é claro, meu irmão, não tem como. Não tem como. São duas pessoas que vão construir uma coisa única a partir de ideias diferentes. Então vai ter. Quando eu falo em gestão de conflitos, cara, se nós analisarmos, eu sempre pergunto para os casais que estão na palestra, né? Onde surgiu o primeiro conflito? Aí alguém diz, foi lá no Éden. Não, o primeiro conflito surgiu antes. Antes. O primeiro conflito foi antes, foi no céu. O Lucifer se rebelou. E o pior, ele convenceu até essa parte dos anjos. Num ambiente celestial. Aí olha para nós. Que recebemos uma herança complicada. E aí é que está. Porque essas interrogações, elas aparecem em momentos, inclusive, não só quando eu olho para minha esposa. Será que é ela? Ou será que eu tenho que tolerar? Será que eu tenho que aceitar isso? Não, mas espera aí, e as minhas interrogações? Será que eu estou satisfeito? Será que não? Então, o conflito dentro de uma relação, cara, isso é fantástico. Eu não tenho que fazer do conflito uma arma destrutiva para o casamento. Ao contrário, o conflito ele é bom porque ele vai agregar valores no casamento, tanto para mim quanto para minha esposa. Você imagina se lá em casa, eu não consigo nem imaginar, mas em todos os casos, se ela gostasse do amarelo e eu também, teríamos os móveis da cozinha amarelo, as paredes da cozinha amarela, a casa toda pintada de amarelo por fora, o quarto do menino amarelo, os móveis dos quartos tudo amarelo. Pelo amor de Deus, não ia desmaiar lá dentro. Então, nessa questão do conflito, essas interrogações, aí nós temos que entender que tipo de interrogação está vindo. Né? Porque esses conflitos, eles são ferramentas que Deus nos dá para o nosso crescimento. Eu tenho que puxar o conflito, peraí, eu conflitei com a minha esposa agora. Então, eu sempre digo assim, tem momento, eu costumo brincar, né, quando eu estou trabalhando com casais, que no casal sempre tem uma pessoa certa, e a outra é o marido. Sempre tem uma pessoa certa, a outra é o marido. Mas eu digo assim, tanto o marido quanto a esposa, tem momentos, inclusive no namoro, você tem que puxar o freio de mão, cara. Você tem que dar a ré. Tem que ceder. É 4 alicerces. Amor. São vários, mas eu pelo menos coloquei 4 assim, que eu acho que é fundamental. O amor. Porque o amor tudo suporta, compreende. E quando Jesus disse assim, ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, tendo nela a parte mais sensível, mais frágil, cara, isso é muito forte. E isso é muito forte. E quando eu namoro, no noivado, olha, cara, vou arriscar aí um pouquinho que tu deixa aparecer uma pontinha. Mas o que eu acho legal, cara, é que quando você namora, a tua mala dos defeitos fica lá embaixo na cama. Ou fica no sótão.
Aí tu apresenta uma mala de virtudes, de qualidades, de carinho, tal. E aí quando tu casa, sai da lua de mel, tu sai do carro com 2 malas. E a esposa também. Peraí, que mala é essa? Não, essa é a mala dos defeitos, que eu não tinha apresentado ainda. Você está entendendo? Então assim, ó, essas interrogações, elas fazem nós parar, porque um dos alicerces é o amor, mas o outro é o verbo ceder, cara. O verbo compartilhar e o verbo doar-se. Se você não cede, se você não compartilha e se você não se doa, não tem estrutura familiar, cara. Não tem como subsistir. É igual aquela casa que está firmada sobre areia. Não tem como subsistir a uma tempestade. Eu sempre brinco assim, ó, não existe mar de almirante no casamento. Vai ter vagas de 4 metros, de 5 metros, de 8 metros, tempestade, tornado, vendaval, e te prepara, porque tu ainda está na fase, né? 9 meses casadinho só. Pastor Vicente, para a gente continuar aqui, uma pergunta em relação a uma escolha, né? Por exemplo, o que a pessoa deve estar atento, principalmente nessa parte do conhecimento, de um relacionamento em relação ao diálogo, né, às conversas, o que a pessoa deve estar atento na outra pessoa em que ela deseja se casar? Bom, normalmente a gente não consegue esconder, mesmo que você use uma máscara por um período de tempo. Mesmo que a mala esteja lá. Mesmo que a mala esteja escondidinha lá, cara. Mas quando eu digo a mala dos defeitos, eu não falo em caráter. Sim. Tá? Eu sou chato, eu sou rabugento, eu sou exigente, eu sou... e isso é um cuidado que nós temos que ter. Sabe por que existe muita separação? Porque os casais, antes de dizer, olha, você quer noivar comigo? Não, deixa eu conhecer o teu temperamento. Os casais deixam de fazer isso. Deixam de fazer. Sim. E eu aprendi isso a duras provas. Eu sou sanguíneo. A minha esposa é fleumática. Aí eu sou do já, do agora. Então, não, vamos fazer já. Não, é agora, pronto. E a minha esposa é fleumática. Ela é assim, ó, por que eu vou fazer amanhã se eu posso fazer depois de amanhã? Um cara que é instantâneo e uma pessoa que é procrastinadora. Aí Deus junta os dois, para morar embaixo do mesmo teto. Sentiu o problema? Eu sei Então, como é que é, pastor. Eu sei como é que é. Então assim, ó, quando a gente... Os casais deveriam aprender a se conhecer. Sim. No seu temperamento. Até esse dia assim, eu perguntei para uma pessoa, você conhece o seu temperamento? Eu conheço, qual que é? Não, eu sou agressiva, eu sou violenta. Não, isso não é temperamento. Eu quero saber se a tua estrutura genética, a tua carga genética. Então, você é fleumático, ou você é sanguíneo, ou você é colérico, ou você é melancólico. Não existe um temperamento bom e um temperamento ruim. Não existe. Se alguém dizer, olha, o fleumático é melhor. Não existe. Todos os temperamentos são ótimos, mas todos têm defeito. E aí é que nós aprendemos. O que acontecia comigo? Eu, por ser sanguíneo, eu tenho o sanguíneo tem um defeito. Para mim tem que estar tudo alinhado. Tudo alinhado. A minha esposa é fleumática. Ela gostava tudo de bico. Eu chegava em casa, olhava a arrumação da casa. 3 meses de casada, ela disse, não arrumo mais a casa. Porque eu arrumo e você chega e desarruma tudo? Eu digo, tem alguma coisa errada. Por que eu ajo assim? Por que eu sou assim? Eu tinha estudado tudo, mas esqueci de conhecer o temperamento, cara. Aí eu disse, vou ver por que eu ajo assim. Aí eu comecei a estudar. Aí eu descobri que eu era sanguíneo, cara. E eu descobri que a minha esposa é fleumática. Então, se ela é procrastinadora, e isso é uma das características do temperamento dela, eu vou mudar? Não vou. Eu sou muito afoito, eu sou muito do já. Dá de mudar isso? Não, mas dá de controlar. Então, as minhas qualidades eu aprimoro. Sim. E os meus defeitos eu
Não é ela que tem que controlar. Sou eu que tenho que controlar os meus defeitos. Porque, rapaz, você é afoito demais, meu amigo. Eu já tomei prejuízo. Eu te disse, era para te esperar um pouquinho mais, mas eu não dei ouvido para ela. E aí, tive prejuízo. Então, o que acontece? Todos os temperamentos são bons. Desde que eu aprenda a intensificar as minhas qualidades, meus pontos positivos, e a controlar os meus pontos negativos. Só antes de o Márcio falar aqui, que eu estou perguntando bastante, mas eu já vi pessoas, olha só, já vi pessoas falarem bem assim, eu namorei tanto tempo com ele, eu não conheci essa face dele, quando eu casei, ele virou outra pessoa. Existe isso, pastor? Realmente existe isso? Ou sei lá, a pessoa se fez de cega durante o namoro? Porque A mulher vai responder agora. E aí, pastor, o que o senhor disse? Não, Existe isso mesmo? o que acontece, rapaz? Existem algumas pessoas que sim, e eu já tive que tratar casos com casais, ao longo desses 25 anos, eu já tive que tratar casos com casais exatamente nessa questão. Depois que ele casou, ele mudou. Depois que ele casou, porque ele não foi para o casamento na visão de construção. Ele foi para o casamento na visão de que, até que ponto eu posso falar? Pode falar, pastor. Pode falar abertamente. Ele foi na visão, e é uma visão totalmente equivocada, né, de que se eu me casar, eu estou legalizado para ter relação sexual. Então eu vou poder ter sexo todo dia, então eu vou me casar. É a única coisa que o casado não faz. Né? Faz tudo, menos isso. Né? Então, assim, aí ele se decepciona. Né? Então eu tive muitos casos de trabalhar com alguns casais que eles, caiu a máscara. Aí ele queria conquistar. Ou ela segurou, mas tudo, eu vejo assim, tudo está relacionado ao temperamento, ao controle. Tu pega, por exemplo, um cara que é com temperamento colérico. Né? O colérico, cara, por si só, ele é o líder nato. Né? Mas ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Paulo era colérico. A gente estuda a vida de Paulo, puxa, um grande missionário, um grande homem de Deus, tá ali, escreveu as epístolas e tal. Mas, cara, conviver com Paulo não era fácil. Paviozinho curto, né? Ele era colérico. Né? Aí tu pega o Abraão, né, que era fleumático. Tu pega o Moisés, que é melancólico. Tu pega o Pedro, que é sanguíneo. Pedro já queria cortar a orelha do caboclo lá quando for prender Jesus. Não, Pedro, segura aí, guarda a tua espada. Você está entendendo? Então tudo tem a ver com o desenvolver. Porque eu tenho defeito. Rapaz, eu tenho defeito. E se eu deixar, se eu der vazão, ele vai sucumbir. Por quê? Porque atrás dos defeitos, ele vem para suprir aquilo que me é prazeroso. Você está entendendo, meu filho? Então, assim, deixa eu trabalhar uma construção rapidinho aqui. Rapidinho aqui. Olha como é que funciona a nossa mente. Nós temos, imagine, um bebê nascendo agora, com um interruptor com 3 chaves. Quando o neném nasce, ele está dentro da vida intrauterina. Ele não tem problema de comida, ele não tem problema de fazer cocô e assar a bundinha, porque ele está dentro do líquido amniótico lá da mãe. Lá ele faz cocô, lá se desfaz, ele se alimenta direto. Então ele não tem esse tipo de problema. Ele está embalado 24 horas por dia. Você pensa, tu está numa rede 24 horas por dia. A mãe levanta a balança, a mãe deita a balança, a mãe vai para a cozinha a balança. Então ele está numa vida tranquila. Aí ele nasce. Lá ele comia pelo organismo, agora ele tem fome. Vai chegar um momento que ele tem fome. Ele vai chorar. Aí a mãe vai pegar e vai dar o peito para ele. Ele chorou, a mãe deu o peito. Disse, rapaz, onde é que estava esse negócio que eu não conhecia ainda, cara? Esse negócio é doce, é morninho, é gostoso e me satisfaz. Aí sabe o que acontece? Liga o primeiro interruptor. Deu prazer.
é o princípio do prazer. A primeira estrutura da psique humana é o princípio do prazer. Freud explica. Aí vamos seguir o raciocínio de Freud aqui, cara. Ele está entediado. A mãe pega e balança. Legal. Quando eu quiser, eu vou chorar. Liga o segundo interruptor, que é o princípio da realidade. Eu estou distante do prazer. Se eu choro, eu alcanço o prazer. Então só tenho que chorar. Aí ele está cocô. Tá assado, tá machucando, tá queimando a bundinha, a mãe vai lá, troca a fralda, passa um gelzinho, aquilo é gelado, é gostoso. Rapaz, que sensação maravilhosa. Quando acontecer isso, que eu senti aquele nojo, eu só tenho que chorar. E aí liga, eu tenho o princípio da realidade. Eu falei duas chaves até agora. Princípio do prazer, princípio da realidade. Fome, deu prazer, saciou. O embalo, ele chora, a mãe balança, é prazeroso. Tá cocô, a mãe troca, é prazeroso. Então ele vai vivendo esses 6 primeiros meses da vida dele dentro de um princípio, dentro de um período chamado o período do paraíso presumido. Entendeu? Porque tudo que dá prazer a ele é prontamente ofertado. Mas eu falei que tinha 3 chaves. Eu tenho o ego, eu tenho o id, o ego. O id é o princípio do prazer. O ego é o princípio da moralidade. Ele vai dizer como tu alcança o prazer e quão distante tu está dele. Então ele parece que é teu amigo, parece, mas ele vai te jogar lá na frente numa enrascada, se tu não tiver o controle. Por quê? Quem é que vai dar o controle? A terceira chave. Quando a mãe dizer pro bebê, não pode. Mas peraí, faz 6 meses que eu estou nesse mundão aqui, tudo que eu quero me dar, agora alguém vem dizer que não pode? Aí entra o superego, que é o princípio da moralidade, que é quando você recebe o primeiro não, tem limite, tem regra. Eu não posso avançar. E aí, meu amigo, tu vai viver em cima desses princípios até o final da tua vida. Então, quando a gente vê lá no desenho animado, numa figura, tá lá o Vicentinho Capetinha aqui e o Vicentinho Anjinho aqui, eu tenho uma briga interna entre o id e o superego. Ou seja, o princípio do prazer e o princípio da moralidade. Você não pode, não é dever, não é lícito. É o que Paulo diz, todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, quando eu entendo isso, eu não agrido a minha esposa, porque eu não tenho o direito de agredi-la. A esposa não agride o marido, porque ela tem que ser submissa e respeitar. O marido ama, mesmo que tenha defeito. Então, quando eu entendo que a construção da vida a 2 não é uma coisa para momento e sim para sempre, Jesus falou lá em Gênesis 2:24, diz, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e já nascerão 2, mais uma só carne. Se tu não é masoquista, meu filho, tu não vai pegar um ferro quente e tocar na tua mão. É verdade. Se a tua esposa é tua carne, tu não vai ferir. Tu não vai socar, tu não vai humilhar. A esposa não vai humilhar o marido, não vai socar. Eu vou entender as limitações que eu tenho. A minha esposa me entende. E eu entendo as limitações dela. Tá? Porque eu conheço todos os defeitos que ela tem. E ela se esforça. Mas nem todos vão. Eles não vão desaparecer. Eles vão ser controlados. Você está entendendo? Então, quando tem essas interrogações, quando tem essas dúvidas, por que hoje a maioria dos casais não duram? Primeiro, porque vão para o casamento sem estrutura. Segundo, vão no casamento achando que tem que satisfazer os seus desejos. Uma pergunta que eu faço sempre para os casais: tu casou para quê, minha filha? Para ser feliz. Você está errado. Você não casou para ser feliz. Se tu entrar nessa ótica no casamento, teu casamento está destruído. Você casou para fazer a tua esposa feliz, o teu cônjuge feliz. Receba. Ô pastor, como um jovem cristão pode considerar uma escolha para uma namorada ou um namorado? Agora você tocou numa... Agora vamos começar a conversar de outro nível. Nós estamos falando de um elemento cristão, cara. Isso. Nós somos
direcionados, conduzidos nos nossos impulsos pelo olhar. Isso é verdade. Principalmente o homem, né? O homem, não, o homem. A mulher, ela não é assim. A mulher é auditiva. O homem é no olhar, é no toque. A mulher também tem o toque. Mas ela é mais auditiva, sensível. Ela se deixa levar mais por palavras do que por visão. Então, assim, ó, tanto a mulher quanto o homem cristão, vocês querem entrar num casamento sadio, que esse casamento dê certo, você está com o borbulhar dos hormônios. Está pingando hormônio no lóbulo da orelha. Isso é natural, isso não é pecado. Tem desejo sexual, não é pecado. Ah, está cheio de demônio. Quem disse isso está totalmente errado. Né? Isso é maturação hormonal. Acontece hoje mais precocemente? Entendemos que sim. Entendemos que sim. Porque também se trabalha, estão trabalhando as nossas crianças. A questão de trabalhar, a questão dos estímulos visuais, a questão da alimentação, que isso tudo influencia na maturação hormonal precoce. Isso é fato. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Né? Então, assim, ó, essa abertura, eu até brinco sempre, você vai a Blumenau pela a Jorge Lacerda, eu não sei como não dá mais acidente ali, rapaz, porque é um estímulo visual que é um cartaz atrás do outro, né? Não deveria ser assim, mas é o comércio. Então, lá, olha como começou a construção, lá atrás, nos anos 60, para nós chegar hoje nessa liberdade da exposição do corpo da mulher. Então, para o homem isso é visual. Se ele é visual, se ela bota uma roupa que retrata todas as curvas, se ela bota uma roupa que tem um decote mais avantajado, se ela bota uma roupa mais provocativa, é claro que ela vai atiçar. Então, como é que eu vejo assim? Eu estou falando de uma visão cristocêntrica, eu estou falando, pode me chamar de retrógrado, de quadrado, de velhão, mas tudo bem, eu já fui um garoto de 18 anos, de 16, de 18, de 20, e respeitei. E não tinha Deus. E não tinha o Espírito Santo na minha vida. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho Deus, se eu tenho uma visão de céu, muito mais eu acredito que é fácil de respeitar. Então, se a menina avança demais, peraí, querida, vamos segurar. Nós estamos planejando uma construção e queremos a bênção de Deus. Se o menino avança demais e não quer respeitar, pula fora. Ah, mas eu sou apaixonado. Peraí, paixão vai embora. O que tu quer? Tu quer uma construção sólida ou tu quer viver um momento e depois passar para outro, para outro, para outro, para outro? Com respeito isso de avançar, pastor, uma vez eu aconselhei um jovem, eu falei para ele que ele separou de uma moça porque ele avançava, e a moça é aquela jovem cristã, que bem dedicada na obra de Deus, só que ele deixava os hormônios dele, né, passar os limites. Ele pegou, veio chorando para mim, eu falei, meu querido, a tua namorada era o teu termostato. Se ela estava falando que não, era não. Você estava passando o limite. E o pior é que ela estava mostrando para você que você estava passando o limite e você insistiu. Então, para que esse limite não fosse ultrapassado, ela preferiu separar. Porque hoje, na linguagem do jovem, até eu estava vendo hoje o Cláudio Duarte, ele falando o dicionário da mulher, né? E o dicionário do homem lá, né? Quando o homem diz tá, é tá. E quando a mulher diz tá, tu vai te ver comigo depois. Né? O negócio já tá bom, né? Então assim, ó, o problema é que hoje o não tem som de sim. Então, não se aceita ou não. Porque se acha que tem uma liberdade, cara, Deus deu uma liberdade de você sair com a namorada, de você pegar na mão. Antigamente não tinha esse negócio, né? Eu estou falando do meio cristão mesmo. Né? Não tinha esse negócio de você sair sozinho. Hoje a namorada viaja com o namorado, com o noivo, sozinha. E uma das coisas que eu me lembro, uma vez eu fui para Curitiba,
eu estava com 18 anos. E eu queria levar a minha esposa, e ela não era minha esposa. Ela não era minha esposa ainda. E o meu sogro disse para mim, ela vai contigo. Ele falou bem assim, rapaz, ela vai contigo. Sabe por quê? Porque eu confio em você. É quebrar. Acabou. Acabou. Não tinha Deus, não tinha Espírito Santo, não conhecia Jesus, mas ele olhou no meu olho e disse, eu confio em você. Aí eu fui para Curitiba, fiquei uma semana lá, o meu irmão que não era crente, não, era à toa também, eu disse, o que acontecer por aí, fica aqui. Eu disse, não, ele depositou a filha dele em confiança na minha mão. Aí sabe o que eles diziam, né? Eu não vou quebrar o laço de confiança. Se eu conseguir fazer isso, não tendo o Espírito Santo, não tendo Jesus, não tendo o apoio de Deus, não tendo os anjos me guardando, quanto mais o cara que serve a Jesus, cara. Então, se é não, é não. Até você mesmo, né? O jovem que é mais seguro um pouquinho, se fazer tal coisa te estimula demais, não faz. O que é que você quer? Eu olhava para minha esposa assim, ó, e dizia, cara, verdade, vocês podem não acreditar, mas é verdade. E se não der certo? E se eu morrer? Eu era meio assim, como é que ela vai ficar? Preocupado, né? Então eu não fazia. Aí, até, eu acho que foi com você que eu falei esses dias atrás. Eu nunca, na casa do meu sogro, às vezes tinha que dormir na casa dele e tal, ela dormia num canto e eu dormia no outro. Nunca, não, mas já estamos noivos, não, mas não é assim que funciona. E eu não tinha Deus. Eu não conhecia Jesus, cara. Mas essa construção aqui, ó, que a partir dos 8 anos começou a ser feita, dentro de mim. Então eu respeitei a casa do meu sogro, eu respeitei a minha esposa, né, e hoje a gente está 41 anos casados. Então, e nós temos uma história. Nós temos uma história. Se eu dizer para ti assim, Jefté, Márcio, eu tenho orgulho disso, eu não sei se eu tenho orgulho. Eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Eu só agi certo. Né, porque, como eu disse, eu vim de uma família destruída, eu não queria isso para minha família. Né, então, hoje, as minhas filhas, elas mesmas dizem assim, né, a gente tem o pai e a mãe como exemplo. Muitas, eu sempre digo assim que eu tenho filhos espalhados por toda a navegância, cara. Filhos assim da igreja, né? Tem uma menina, ô pai Vicente, o senhor vai ser avô de novo. Aí, ô pai Vicente, tá? Então, que eram os jovens que a gente cuidava. Tá? Sempre tratando com muito amor, com muito carinho, do menor ao maior, do mais novinho ao mais velhinho na igreja. Nunca fiz acepção, nada. Então a gente criou vínculos. Então hoje assim, nós temos o senhor como exemplo. Tem um caso que aquilo ali me chocou. Ele veio para mim e para minha esposa, um casal, disse, pastor Vicente, eu tenho o senhor e a pastora Iraci como um modelo de casal para a minha vida. E eu me entristeci. Eu me entristeci, cara. Por quê, pastor? Porque o modelo de casal não tinha que ser eu. Tinha que ser os pais dele. Entendi, verdade. Eu me entristeci. Entendi, Né? verdade. Porque o modelo de casal... Eu me alegrei, lógico. A gente fica alegre. Mas ao mesmo tempo, eu digo, peraí. E a casa, como que tá então? Então, eu tenho que ser referência para as minhas filhas. Sim. Eu tenho que ser referência para eles. Sim. Para os meus genros. Eu tenho um filho hoje de 13 anos. Então eu tenho que ser referência para ele. Então eu procuro orientar eles. Às vezes, o meu genro aqui está casado há 1 ano, e de vez em quando lá também dá uns relâmpagos, umas trovoadas, mas isso faz parte. Sim. O que a gente não pode deixar é a ilha se pôr, o sol se pôr sobre a ilha, o que a gente não pode deixar entrar mágoa, porque discussão e conflito
vai ter até o último minuto da vida do Pastor, cara. você acha que não. Que. O senhor falou sobre a relação de um jovem que olhou para o senhor, falou que o senhor era o casal referente, e o senhor pensou. E os pais, né? E hoje nós temos jovens que, infelizmente, servem ao Senhor e às vezes a casa ela é aquela turbulência, né? E às vezes está namorando e olha o estado do casamento dos pais, né? E olha para si, mas será que meu casamento vai ser igual? Aí cria aqueles pontos de interrogação. Será que vai dar certo, igual o senhor falou? Será que eu vou ser diferente? Porque eu já ouvi jovem falar assim para mim, ó. Eu tenho medo de namorar, casar e ser igual, Márcio. Eu não quero ser igual. Eu falei, então faça diferente. Faz diferente. Mas Eu dou aula no estado todo. como o senhor trabalha com isso, né? Qual o conselho que o senhor daria, né? Olha só o depoimento que o menino me deu. Eu estava dando aula em Joaçaba o mês passado. E como instrutor do bombeiro ainda, mas eu sempre me apresento, né, como instrutor e tal. E como eles passam 12 horas comigo, são 3 horas cada aluno fica 3 horas do meu lado, só eu e ele. Então eu sempre acabo falando que sou pastor. Me apresento como pastor também. E um dos meninos disse para mim o seguinte, ele disse assim, eu vou chamar o senhor de pastor Vicente. Eu disse, pode chamar, está só nós dois aqui. Ele disse, pastor Vicente, eu estou desviado. E eu não consigo mais botar o pé dentro da igreja. Faz anos que eu não boto mais o pé dentro da igreja. Eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, isso me deixa triste, sabe? Porque ele disse, a minha mãe é pastora de uma igreja em que a mulher é pastora. E ela só faz trambique. Ai, Jesus. Eu não tenho espelho. Eu não tenho referência. Meu Deus. Então, quando a gente... Machucou. Eu peguei a minha história, que não era boa, e fiz a alavanca para estruturar a minha. Meu pai nos abandonou por causa da bebida. Era alcoólatra, deixou a família, abandonou a família. Eu disse, eu não quero isso, mas nunca vou beber. Eu tomei essa decisão com 8 anos. Nunca vou adulterar. Eu conheço Jesus há 31 anos, eu estou casado há 41. 10 anos da minha vida eu fui casado, nunca adulterei. E não tinha Jesus, não tinha... Porque eu tinha uma estrutura aqui montada do que eu queria para minha casa, para minha família, para minha esposa. Então, se você quer ter um casamento estruturado, primeiro se estruture. Faça aquilo que eu disse. Tu vai exigir um valor na esposa, mas apresente os teus. Verdade. Tu não pode exigir o que tu não dá. Tu não pode exigir que ela faça algo que tu não faz. E na minha vida profissional eu sempre procurei fazer isso. Provavelmente deve ter algum bombeiro aí que me conhece ouvindo e tal, não sei. Mas eu nunca pedi para ninguém fazer nada que eu não fizesse primeiro. Isso na vida profissional. Você imagina muito mais na minha vida espiritual. Então, como é que faz? Se estrutura. Pastor, e mais algumas pessoas estão comentando, né? Já agradecer o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, acompanhando aí. Irmã Patrícia está dizendo, infelizmente, hoje os relacionamentos se tornaram descartáveis. Pastor Rafael está dizendo aí, tema muito bom. O pastor Marcos Assunção sempre nos acompanha também. Eu sou calminho e a esposa é brava, ele disse. Vamos em dezembro para os 25 anos. A Miri dizendo aqui, eu sou a brava e o esposo super calmo. Tu aqui é bravo? Nem parece, viu? Pastor, um tema que é importante a gente entender, o jovem talvez ele já ouviu muito falar a respeito disso, mas talvez muitos não entendem ainda o que é ou só aplicam a um tipo de coisa e não a algumas coisas que eu acredito que também podem ser consideradas. O que é o julgo desigual, pastor? Isso é interessante, essa pergunta é interessante. Né? Julgo desigual. Quando eu tenho eu vou construir uma estrutura em cima de para ficar bem assim simples de entender, com materiais diferentes, com ligas diferentes.
Não, o jugo desigual é uma estrutura espiritual diferenciada. E é claro, meu irmão, não dá certo. Não dá certo. Eu já escutei várias vezes, já vi isso até acontecendo na prática mesmo. Ah, não, eu conheci meu namorado, sou apaixonado por ele, ou sou apaixonado por ela não é crente, mas eu vou casar e aí eu converto ele. Não funciona assim. É muito evangelístico. Por que não? É verdade. Mas nós ouvimos muito sobre isso mesmo, né? É. Ah, eu tô namorando, mas devagarzinho eu levo ele pra igreja e às vezes até vai, mas quando casa para. Ou assim, ó, ou ele vem, ou ela vem para a igreja para casar. Isso. E depois, por quê? Porque são caminhos, são visões de mundo diferentes. Sim. São valores de mundo diferentes. Quando Jesus diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, tem que se negar a si mesmo. Ai, ai, ai. E negar a si mesmo é difícil. Primeiro ponto, negar-se a si mesmo. Eu vou usar o nome dele até porque a gente conhece ele, assim, o pastor Jorge Rogas, ele sempre tem esse refrão. Ele prega alguma coisa e diz, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Por quê? Porque é um ai, ai, ai mesmo, cara. É difícil, pastor. É difícil. Tá? Então, assim, ó, cuidado com isso. Nós temos um mundo espiritual, uma visão espiritual. Então, o negar-se a si mesmo. Eu procurei, falando do jugo desigual, eu procurei, quando eu escrevi meu livro, eu procurei conceitos do que é casamento. E li vários conceitos de vários autores, inclusive alguns internacionalmente conhecidos, tal. E não me satisfiz. Não me satisfiz com os conceitos que eu achei. E aí o que eu fiz? Eu vou ter que escrever o que eu penso de casamento. Aí eu botei lá, no meu livro está assim, ó, casamento é uma anulação parcial do eu em prol do nós. Simples, é isso que é casamento. É uma anulação parcial. Eu não deixo de ser o Vicente, eu não deixo de ter a minha personalidade, o meu caráter, mas não sou mais eu. Lembra que não é mais... Não são dois, mas são uma só carne. Então, eu não deixei de ser o Vicente. Mas agora não é o que o Vicente quer. Não é o que o Vicente gosta. Não é o que o Vicente pensa. Não é o que o Vicente almeja. Agora é o que nós. Tudo agora é para nós. Sai o eu e entra o nós. Então, primeira coisa, nega-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz de cada dia e aí siga. Então, se eu tenho uma visão espiritual, gente, e eu vou seguir isso, se o meu parceiro não andar na mesma linha, nós vamos arrebentar. Não tem como. Então, o jugo desigual, você tem que estar embaixo do mesmo teto espiritual, da mesma cobertura espiritual, da mesma visão espiritual. Você tem que almejar o mesmo céu. Essa construção vai ser sólida, vai ser resistente. Né? Por quê? Porque nós queremos a mesma coisa. Nós vamos unir força para chegar no mesmo lugar. E aí o que acontece? Na guerra, eu fiz tática de guerrilha, eu fui da Marinha de Guerra, a gente fez curso de tática de guerrilha e tal, e a gente aprendeu uma coisa. No bombeiro, quando eu fiz o curso soldado, quando eu fiz o curso de cabo, quando eu fiz o curso sargento, quando eu fiz o curso de aperfeiçoamento de sargento, no bombeiro e na Marinha eu aprendi uma coisa: não se deixe o companheiro para trás. Ou vai os dois, ou fica os dois. E se eu estou com uma visão de um reino e ele está com a visão de outro, A casa vai rachar. a casa vai rachar. Então, um jugo desigual. Ou nós estamos no mesmo reino, na mesma visão, debaixo da mesma cobertura, querendo no mesmo céu, servindo o mesmo Deus, ou então não vai dar certo. Ô pastor, como que um jovem cristão ele pode evitar as decepções amorosas? Rapaz. Rapaz, isso como a gente Você queria já ter... pegou algum caso assim, pastor? É. Um jovem com decepções amorosas alguma vez na vida? Assim? Como é que diz assim, ó. Como é que funciona? A partir do momento que nós
Eu vou falar de mim, tá? Um pouquinho para você entender um mistério aqui. Eu namorava com a minha esposa aos 7 anos de idade. Mas por que eu namorava? Porque todo mundo dizia que era bonito. Ah, um menininho com 7 aninhos andando, vai na padaria comprar pirulito de mão dada. Ah, que lindinho. Eu lá tinha conhecimento de visão, de namoro, de sexo. Para mim era uma pessoa que estava do meu lado segurando a minha mão. Concorda? Sim. Estou falando de 7, 8 Criança anos. é inocente. Exatamente. Mas chegou um dia que eu olhei para ela e disse, rapaz, ela é diferente de mim. Você entendeu? Entendi. Você é uma menina. Por quê? Porque chegou o momento da maturação hormonal. E aí começam os impulsos sendo desenvolvidos. Quando a gente brinca, deu química entre Jefté, como é o nome da sua esposa? Miriam. É ela? Ela ali. Então, vamos pegar aqui o Jefté e a Miriam. Deu química? Deu química. Porque se não desse química não funcionava. Mas é lógico que não ia funcionar, porque tem que dar química. Porque a química é o mistério que Deus preparou. Né? Quando há essa maturação hormonal, nós começamos e olhamos para o cidadão. Eu vou falar de uma visão, pessoal, estou falando de uma visão cristocêntrica, por favor. Não é discriminação, não estou discriminando A, B, C, eu estou falando dentro de uma ótica, até faço questão aqui de mostrar, de uma ótica bíblica. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher. Ok? Tá? Gênesis 2:24. E aí lá em Mateus 19:6 ou 7, Jesus vai dizer, né, não separe o homem que Deus juntou. Então, eu olho para o ser diferente, do sexo oposto, e aquilo me atrai. Os feromônios mexeram comigo. Virgília. Deu química. Me apaixono. 4 hormônios. Felinitilamina, dopamina, serotonina e noradrenalina. São os hormônios da paixão. Ih, rapaz, que coisa gostosa. Que coisa boa. É muito bom. A gente anda flutuando. É verdade. Anda flutuando. Anda distraído. Só que, olha só que esses hormônios, eles vão ser a ferramenta da liga, Sim. da aproximação, do aproximar, do juntar, que vai fazer com que haja essa construção que eu falei lá atrás. Bom, casamos. Quanto tempo eu fico apaixonado? Biologicamente falando, no reger dos hormônios, 2 anos, 2 anos e meio. A paixão acaba. Vai embora. Depois de casado. Depois de casado. A paixão acaba. Porque paixão não tem capacidade de estruturar, de dar alicerce. O que dá o alicerce? O amor. O amor dá licença, é verdade. A paixão, ela atrai, ela aproxima, ela junta, ela une. E o amor, ele sustenta. Vai diminuindo a serotonina, vai diminuindo a noradrenalina, a felinitilamina, a dopamina, e vai se formando um hormôniozinho chamado ocitocina e vasopressina, que é o hormônio do amor masculino e o hormônio do amor feminino. Saem os dois e eu tenho uma estrutura. Ocitocina e vasopressina, que é o hormônio do amor. É isso que vai sustentar. É o amor que vai sustentar. Se está doente, o amor sustenta. Se está fraco, o amor sustenta. Se está desempregado, ela suporta junto. Se tem abundância, ela suporta. Mas se não tem abundância, se tiver que comer um arroz com ovo, com farinha, com água, vai comer junto. Por quê? Porque eles querem construir juntos. Vem as adversidades da vida, vem os problemas, vem as enfermidades, o amor sustenta. Entende? Então essa construção que eu digo que hoje falta, porque acabou a paixão, troca. Porque, cara, é um sentimento fantástico. No período ainda do conhecimento, que o jovem, a jovem cristãos, eles estão conversando, estão ali fazendo um diálogo, conhecendo-se melhor. No caso, existem algumas ocorrências de decepções amorosas, né? A qual o jovem conhece a jovem, não era aquilo que ele esperava, ou a jovem conhece o jovem, não era aquilo que ela esperava,
e acabam se decepcionando e tal. Isso pode trazer algumas mágoas talvez, acontece, né? Mas então, trazendo essa pergunta agora para o contexto antes do casamento, como é que o jovem pode assim estar preparado para assim, ó, a vida, a gente tem que entender que na vida nós vamos ter embates. E na vida amorosa não é diferente. Nem sempre, por isso que eu acho legal, né? O namoro, ele vai te dar essa base. Bom, eu vou buscar na Iraci aquilo que eu idealizo como uma mulher ideal para mim. Eu quero essas qualidades. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu nunca esperei da minha esposa, eu tenho que casar com uma mulher que é formada em engenharia mecânica, ou é advogado, ou tem nível superior. Não. Não foi isso que eu valorizei, não. Mas eu conheci um menino, ele foi na casa para conhecer a moça, se enamorou pela moça, achou a moça bonita e tal, foi lá, marcou com os pais, posso ir lá? E aí ele perguntou para a moça, o que você espera da vida como esposa? Ela disse, eu quero ser esposa, eu quero cuidar do lar, eu quero cuidar do meu marido. Isso, obrigado, não me serve. Tchau. Você está entendendo? Porque para ele queria que ela tivesse uma visão de conquista, de chegar a altos níveis, porque ele queria chegar a altos níveis, então ele não poderia ter só uma esposa que fosse dona de casa, que fosse mãe. Então, vamos partir por aí. Eu achei ele de um caráter fantástico. Sim, eu achei. Um menino que, para mim, tem meu respeito. Porque ele já não iludiu, não enrolou. É bonitinha, tal. Era a escolha dele. Mas ele escolheu isso. E para ela não servia. Para ele não servia. Por quê? Porque ele queria uma mulher que tivesse ambições. Né? Mas eu vou falar do Vicente. Eu nunca quis isso na minha esposa. O que eu queria? Eu queria que fosse uma mãe protetora, e a minha esposa é. Eu queria que fosse uma mulher carinhosa, que me amasse incondicionalmente, e isso ela faz. Porque aguentar o negão não é fácil. Então, eu projetei algumas, e eu estou satisfeito. Então, eu não me decepcionei. Agora, quando você dizer assim, a vida me trouxe decepções, trouxe em várias outras áreas. Mas felizmente nessa área não trouxe. Mas a vida é assim. Então você pode ter decepções amorosas, e principalmente para nós homens, a mulher é diferente, a mulher é mais estruturada no primeiro namoro, mas o homem não, o homem se joga como se tivesse 10 paraquedas. E aí às vezes acaba sofrendo essas decepções amorosas. A gente tem algumas perguntas aqui, né? No caso, alguns comentários. E, por exemplo, Charles Anne Barreto disse assim: eu e minha mulher estávamos afastados há quase 8 anos. Fomos namorados há 16 anos atrás, se encontramos há 7 anos atrás. E ela sempre falava para voltarmos para a casa de Deus, pois nunca dava certo. Hoje reatamos com Deus, vamos nos casar e receber a bênção de Deus em outubro, e ela sempre falava, vai ser no tempo de Deus. Amém. A Ellen também está dizendo aqui, né? Paz do Senhor, ótimo tema. Ótimo tema. Pastor Vicente é uma bênção. Pai da nossa grande amiga Fernanda. Deus abençoe. Pastor, partindo para a última pergunta. Tá. Como saber qual é a hora de começar um relacionamento? Boa pergunta, rapaz. Boa pergunta. Qual é o teu nível de maturidade? Porque se eu não tenho maturidade para as mínimas coisas, se eu ainda estou naquela de ficar vendo desenho animado, de ficar... Peraí. Alguma coisa está errada. Alguma coisa errada. E assim,
eu quero me casar, mas eu não quero deixar a mãe. Isso aqui tem destruído casais. Porque eu sempre digo assim, ó, esposa não é mãe. É verdade. Marido não é pai. Marido é marido e esposa é esposa. Pai é pai e mãe é mãe. Por que eu digo isso? Porque eu tenho visto em alguns casos, também ao longo desses 25 anos que a gente trabalha com casais, ele casa, aí eu vejo que é uma falta de maturidade. Minha mãe fazia assim. A comida da minha mãe era assim. Minha mãe lavava a roupa assim. Minha mãe arrumava a casinha. Então fica com a mãe. Então não casa. Porque a mãe é mãe. A mãe faz um papel, a esposa é outro. Vai aprender a comer a comida da esposa. E se ela não for tão boa, vão para uma livro de receita, desenvolve junto. Sim, né? claro. Mas é a esposa. Verdade. Não cobre da tua esposa, ou não compare a tua esposa com a tua mãe. Não compare o teu esposo com o teu... Ah, meu pai faz assim, mas é teu pai, então fica em casa. Então não casa. Então quando eu tenho essa visão e eu não quero cortar os laços, qual foi a primeira coisa que Jesus fala lá, que Deus fala lá em Gênesis 24? 2:24. Portanto, Deixará o homem e sua esposa. o seu pai e sua mãe. Misericórdia. Quando eu falo aqui, ó, o deixar, isso aqui é muito profundo. É forte. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Deixar espiritual, ele tem que desenvolver a vida espiritual com a esposa. Deixar geográfico. Deixar emocional. Deixar financeiro, o que às vezes agora é muito difícil, né? Eu até concordo. Eu, lá em casa, tenho um problema. Né? Não é as filhas que não querem cortar o cordão umbilical. É eu que seguro para elas não cortar. Não, mas aí é um problema. Não quero soltar ainda. Então eu ajudo bastante meus genros, minhas filhas, eu ajudo bastante mesmo. Inclusive financeiramente, emocionalmente, estruturalmente, como pai, enfim. Mas o deixar é amplo. E unir-se a sua mulher. Unir-se a como? Não é só juntar sexualmente. Não, é unir-se física, mental e espiritualmente. É uma junção de alma. Como é que você pode ser um só? Não tem como, se não houver essa integração de alma, essa junção de alma. Não tem como ser uma só carne. Olha o que ele está dizendo. Tem que ter uma fusão de alma. Cara, isso é muito forte. Não é um versículozinho. Quando você começa a dissecar o versículo, vê o que Deus está cobrando. É uma junção de alma, de espírito, para se tornar uma só carne. A matemática de Deus é diferente. Ele está vendo Jefté e a esposa, eu estou vendo duas pessoas. Aí Deus olha lá de cima e diz, eu estou vendo uma. Você está entendendo, filho? Então, decepções vamos sofrer, principalmente os meninos, né, nas primeiras, porque o menino se apaixona muito cedo. A menina é mais segura. Né? O menino vê a menina ali, borbulhou os hormônios e já está apaixonado. Né? Tem umas também que se apaixonam fácil pra caramba. Mas enfim, então as maiores decepções amorosas quem sofre é o menino. Né? Porque o menino ele é mais infantil, né? O homem ele é mais infantil. Demora mais para amadurecer mentalmente, né? Infelizmente, depois a gente tem que conversar com Deus a respeito disso. Mas a mulher ela amadurece mais rápido, então ela é muito mais estruturada. E eu sempre digo assim, ó, escute a tua esposa. Você quer ter um casamento feliz, cara? Escute a esposa. Por quê? A visão dela do cosmos diária, ela não tem visão de profundidade, mas ela tem visão de lateralidade, de proteção. Então a construção mental da mulher é diferente do homem, entendeu? Então sempre você quer ter um casamento feliz, né? Tem as suas opiniões, é lógico, tem um momento que você vai dar a última palavra, né? Mas escute a esposa. Né? Não é vergonhoso, não é feio, não é desonroso
É porque você começou uma leitura bíblica fantástica. Né? Ele vai dizer lá Provérbios 31:10, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de preciosa vida. Mas quem é essa mulher virtuosa? Lê o versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Você vai descobrir quem é. Está ali. Vê que mulher fantástica. Essa é a mulher virtuosa. Então, eu não quero uma mulher que seja que tenha PhD em engenharia quântica. Eu quero uma mulher que seja virtuosa. É isso que eu quero para mim. É isso que eu estou tendo até hoje, eu agradeço a Deus. Louvado seja o Senhor. A Ivone está falando aqui, paz do Senhor, tema muito bom. Ó, pra Ivone, onde está aí? Bênção Pai do Senhor, Ivone. Deus abençoe. E pastor, a gente, antes de partir para as considerações finais, né, eu só gostaria de comentar um pouco a respeito. Esse tema, com quem será, fala muito a respeito de como a gente olhar para o próximo, como a gente olhar para outra pessoa do sexo oposto, né, e entender que essa pessoa é uma pessoa adequada para que a gente possa se casar, né? Mas eu acredito que também existe o nosso lado, né? É claro que o senhor já falou aqui em relação ao que sustenta o casamento, né? O amor, né? Tem que ter o ceder, tem que ter também em relação a Compartilhar e o doar-se, né? Doar-se. Isso aí. O senhor apresentou esses 4 alicerces bem firmados, né? E eu acredito que, vou fazer mais uma perguntinha, né? Como a pessoa que quer se casar, ela deve se preparar para ser um excelente cônjuge? Excelente questão. Como eu disse assim, ó, a partir do momento que eu estou disposto a compartilhar, olha só, já não precisa nem estar nos alicerces ali, né? Compartilhar a vida. Então, eu vou compartilhar a minha vida. Peraí, tu vai ter alguém unido a você 24 horas por dia, durante 40, 50, 60 anos, né, com seus defeitos, tem qualidades, mas com seus defeitos. Lá em casa também, eu sou mais, embora seja sanguíneo, eu sou mais calmo. A pastora assim é mais apimentadinha. Né? Mas aí o que eu faço? Se ela fica muito apimentada, eu entendo o lado dela, saio, deixo ela se acalmar. Não, mas aí o cara diz, não, eu sou o homem, eu vou ali, eu tenho que... Aí vai chegar a contenda, aí de uma discussão. Exatamente. Então tem que ser sábio. Né? Sim. Então tem que ser sábio. O cara tem que saber o momento de puxar o freio de mão e dar uma resinha. Tem que ser sábio. Porque assim, ó, não tem uma fórmula mágica. Verdade. Eu queria que tivesse. A única fórmula que tem é o que a Bíblia diz assim, ó. Coabita com a tua esposa com respeito, com honra. Que a mulher seja submissa ao marido. Que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Essa submissão, que é o termo tão temido. A mulher tem que ser submissa ao marido, eu tenho que vir aos pés dele. Não! É uma visão totalmente equivocada do versículo. Porque se nós olharmos dentro dessa ótica, se a mulher tem que ser submissa e obedecer ao marido, porque ele é o cabeça da casa, mas quem é o cabeça do marido? A mulher. Não. Cristo. Ele diz aqui. Então eu tenho que ter o mesmo grau de submissão. Lembra que eu falei lá atrás? Eu não posso pedir o que eu não posso. Eu não posso exigir o que eu não faço. Se eu sou o cabeça da casa e ela tem que ser submissa, mas eu tenho um cabeça, eu tenho que ser submissa a ele também. E aí, fecha o ciclo, fecha a aliança. Porque ela é submissa a mim, eu sou submissa a Deus, eu amo ela incondicionalmente. E aí o ciclo se fecha. Verdade. Ok? Amém. Bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. É muito bom, foi uma aula mesmo a gente estar aqui com o Senhor. A gente agradece muito o Senhor ter vindo. A gente agradece também cada um das pessoas que estiveram assistindo essa live. Tá aqui Gé de Luca, meu exemplo de homem de Deus é meu que tá aí. Meu pai. Bênção de Deus. O senhor comentou? Não, a esposa dele. Sua esposa. Bênção, Deus abençoe sua vida. Pois meu líder, considerações finais. Assim. A Ivone comentou aqui também. Está aí os nossos amigos e irmãos
foram usados por Deus para o meu casamento com Edson. Ah, verdade. Ivone, foi um trabalho, mas deu certo, né, Ivone? Louvado seja o Senhor. Deixa eu, pastor, fazer as considerações. Tá? Claro, pastor Vicente, eu faço suas considerações finais. Bom, eu espero realmente que tenha sido agradável. Foi muito bom você. E que eu tenha podido, de alguma maneira, ajudar alguém, tirar alguma dúvida de alguém que estava aí acompanhando, nos ouvindo. Agradeço sinceramente pelo convite. Apresento minhas escusas, porque já era para ter vindo aqui em outras épocas, mas sempre acaba, né, os compromissos da vida aí impedindo, e hoje deu certo. E esse foi o tempo que Deus preparou para nós estar aqui. É verdade. Rever vocês, que são pessoas maravilhosas, que eu tenho muita admiração, muito respeito por você, Márcio, por você, Jefté, e agora pela senhora Jefté, que eu não conhecia. Que Deus abençoe minha filha, o menino também, meu genro que está aqui com a gente, veio aqui e aceitou o convite de vir aqui comigo. Eu chamei o outro também, eu digo, eu ia ficar mais encorajado com o Arão e o Ur do meu lado, né? Mas só veio o Ur, o Arão não deu de vir. Mas eu agradeço a Deus pela vida dele. Mandar aí um abraço a todos os ouvintes, a minha filha, a minha esposa, meu filho que está aí acompanhando, e dizer que a gente está aí à disposição de vocês, dentro do que eu puder ajudar, né, como amigo, como pastor, como companheiro de ministério, estão aí. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Louvado seja Deus. Meu Deus do céu, hoje foi uma aula maravilhosa aí sobre relacionamento aí, com quem será. Tenho certeza que aqueles que se assentaram para escutar essa noite, meu pastor, vão sair edificados da frente das telas aí. E o meu conselho para você é: não procure uma pessoa que tenha um jogo desigual, uma pessoa que ame a verdade que eu falo que é a palavra de Deus. Porque se você é uma pessoa que gosta de andar nos princípios da palavra, pode ter certeza, aquilo que o pastor falou, você vai ter um ótimo casamento, vai ter um ótimo namoro, vai ser bem sucedido, né? E o outro conselho é aquilo que o pastor falou, o que você quer, o que você espera de uma pessoa. Claro, lembrando que você não vai achar uma pessoa, como que eu posso dizer, perfeito, isso, como você quer. Mas com alguns requisitos você acha assim, porque eu pus alguns requisitos e hoje, graças a Deus, tenho 16 anos de casado e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, achar essa mulher que vive do meu lado, que é minha esposa Paula. Essa de Deus, né? Ele tá romântico aí, né? Coração pra você, amuzão. A Ivone ainda continua comentando aqui. Eita, tem história, né? Presbítero Márcio, Paulinha, Pastor Marcos Rosângela, Diogo Família. E também deu certo com a ajuda de Deus e dos amigos. Muito obrigado vocês todos que estiveram acompanhando aqui pelas redes sociais. Estivemos hoje pelo Instagram, estivemos hoje pelo Facebook. Muito obrigado, pastor Vicente, por estar aqui conosco. Realmente foi um prazer, foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua família, seu casamento. Amém. E bênção de Deus. E a gente quer também agradecer aquelas pessoas que estão incentivando esse trabalho, as pessoas que compartilham esse trabalho, e também pedir para que você que gostaria de incentivar esse trabalho, você tem aí embaixo o Pix, para que se quiser ser um incentivador, um mantenedor desse trabalho. A gente tem alcançado pessoas de outras regiões do país, tem alcançado pessoas de São Paulo, tem alcançado pessoas do Norte, do Nordeste, pessoas que assistem nosso programa, do Paraná também, pessoas de todo o país. E a gente quer desenvolver esse trabalho, evoluir, crescer, alcançar ainda mais pessoas, poder oferecer uma qualidade melhor para vocês todos que estão nos ouvindo, para vocês que possam nos assistir com uma melhor qualidade, com programas que estejam especializados para live, né? A gente tem aqui também a gente tem que agradecer muito a nossa equipe que nos ajuda aí fortemente. Eduardo, mestre do TI. Esse, mano. Também está aí a Miri, minha esposa, e outros componentes da equipe que não puderam vir hoje. A irmã Paulinha, ela está enferma, oramos pela vida dela. O Thiago, ele não pôde vir hoje, acontece que não conseguimos trazer ele hoje. Você está ouvindo aí, Thiago, nos perdoe, mas na próxima semana você está com a gente, com certeza.
e o Melk também, sempre aí nos ajudando, nos auxiliando. Muito obrigado a todos que estiveram nesse trabalho. Vocês fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite. E sexta-feira tem mais.